Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde sempre trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada até o CRM mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, professor e cofundador do Mundo Revalida. Estamos hoje com nossos dois co-hosts aqui, a Pia e o Juan Pablo. Sejam todos bem-vindos aqui hoje ao nosso podcast. Tudo bom, pessoal? Obrigada pelo convite. Hoje com uma convidada muito especial aí para o nosso podcast. Então, como a Pia já introduziu, estamos hoje com a doutora Melissa Alfredo, médica formada pela Universidade Federal de Santa Maria, fez residência em dermatologia pela Unesp e também está em seu mestrado aí em fisiopatologia em clínica médica, ênfase em melasma. E fez recentemente, voltou aqui, né, do seu observership em Washington, né, Mel? Sim, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Mel, pra gente que é um enorme prazer, você assim, é extremamente querida aí, tá com a gente faz bastante tempo aí no projeto, então a gente gosta muito de você e tem um enorme carinho. Mas hoje a gente veio falar até de um tema mais relevante aí, que eu acho que pode ser quente e interessante para os nossos alunos, né? Porque estamos aqui contemporizando aqui, a gente está em dezembro, e aí tem essas cores do mês, né, Mel? Fala um pouquinho aí do dezembro laranja pra gente. Então, a gente está no Dezembro Laranja, é um mês de conscientização contra o câncer de pele. É um mês muito importante para a Sociedade Brasileira de Dermatologia, porque ela acaba envolvendo todos os centros do país para a população. A gente faz a campanha durante o mês com um mutirão de consultas nas UBS cadastradas para detectar precocemente câncer de pele e os mutirões de cirurgia dermatológica também para isso. Muito importante porque muita gente não sabe a importância, então é um mês que todas as unidades elas se esforçam para divulgar sobre o Dezembro Laranja e a importância para a população. Bacana, Mel, bacana. Então, falando um pouquinho mais de câncer de pele, normalmente o que mais cai acho que é melanoma, né? Mas assim, vamos aproveitar que a gente está num ambiente mais aqui de revalida. Fala um pouquinho o que você acha que é importante aí para o revalidando ter em mente aí sobre câncer de pele, melanoma, os principais tópicos aí que você acha que eles têm que ter mais ênfase. Eu acho assim, é importante quando aparece lesão de pele, prestar atenção sobre a história clínica do paciente. Às vezes, quando começam a falar que uma lesão ou uma pinta de surgimento há 2, 3 meses que não cicatriza, ou que sai uma casquinha e fica sangrando, é um sinal de alerta para algo não infeccioso, que geralmente é o que o primeiro aluno de medicina pensa, mas sim para algo neoplásico. Também, quando aparecem lesões com linfonodos ou nodulações palpáveis no pescoço ou em outras áreas próximas àquela lesão, é importante pensar em neoplasia. E o melanoma, que é o mais difundido por causa do ABCDE. É onde a gente explica para a população e para os estudantes também que estão revalidando sobre a assimetria, a borda, o diâmetro da lesão, as diferentes cores e a evolução. Aí a gente explica sobre isso e sobre a possibilidade do melanoma ser um tumor agressivo. Dos 3 tipos principais de tumores cutâneos, que seriam o carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma é o pior prognóstico porque ele pode ter metástase. E a metástase pode ser para outros órgãos sólidos, para o sistema nervoso central e para linfonodo. Bastante informação, hein, Mel? Bastante informação. Não, ótimo. Foi muito bom. Fez quase uma aula aí já. Fez já uma aula aí pro pessoal. Mas eu acho que é legal a gente dividir em tópicos. O que é mais importante pro aluno ali que você acha que cai mais em prova de revalida, Mel? O ABCD, com certeza, né? Então, lembrar sempre do A de assimetria, o B de bordas irregulares, o C de cores diferentes, mais de uma cor, o D de diâmetro, acima de 5 milímetros, e o E de evolução, que é relatada pelo paciente. Além disso, que sempre cai em prova do revalida e prova de residência, é sobre a espessura, que é o Breslow. É o fator prognóstico, porque através da espessura, quando é feita a biópsia excisional, a gente vê se tem ou não a possibilidade de ir para um linfonodo sentinela, se aquele tumor tem chance de ser mais agressivo ou se seria um tumor in situ. Então, essas duas coisas, o ABCDE e o Breslow, que seria a medida de prognóstico. E eu acho que é legal, agora que a Melissa abordou, essa parte de bordas, né? E eu acho que assim, se você puder falar um pouquinho mais de quantos centímetros, milímetros, você tem que, quando você tira a lesão, você tem que deixar aquelas bordas, a margem de segurança. Tá. Sim. Quando a pessoa vem com a lesão e a gente vai tirar para biópsia excisional, a margem tem que ser de 0,2, uma margem de 2 milímetros, só para realmente tirar, porque aquela lesão vai ter que ser reabordada de todos os jeitos. Então, a margem vai depender depois do Breslow, que é a espessura do tumor.
Quando o tumor tem o Breslow menor do que 1 centímetro, de 0 até 0,9 milímetros, a margem vai ser de até 1 centímetro, de 0,5 a 1 centímetro. Quando o Breslow ele é de 1 a 2, a margem vai ser de 1 a 2 centímetros. E quando é acima de 2 centímetros, a margem também é acima de 2. Legal. Esse é um tema bastante importante que caiu na minha prova de 2017. Ah, A questão da margem, né? Margem de segurança. Exatamente, de margem de segurança. Então, eles colocam até imagem. Naquela época também, eu não lembro ao certo, mas por ser em região nobre, também tem todo algo na literatura que também se baseia nisso. Mas é um tema importante e vira e mexe cai nas provas, né? De residência sempre tem. Sempre A tem. USP São Paulo é uma banca que ama melanoma. Uhum. Quando não cai melanoma, cai sarcoma, que eu lembro que era o que, na época que eu ia prestar residência, eu tinha isso na mente também. E a gente muito bem sabe que uma prova é reflexo da outra. Então, Uhum. já caiu em 2017, pode aparecer também numa prova discursiva. Sim. E para a prova discursiva, você que deu uma baita aula de hanseníase aí no nosso curso da discursiva, se a gente parar para pensar, essas características são muito fáceis de serem cobrado, passadas no papel. Ou seja, não tem muita margem para recurso, você tem que ser É um bastante tópico bom pra ser objetivo. cobrado, né? Sim. Você coloca lá quais são as características encontradas no texto que te fazem pensar no possível melanoma. É Aí você verdade. vai lá, A, B, C, D. Não tem Aham. como o aluno fugir Sim. disso. Então, é um tema bastante aí cobrável, digamos assim, por parte da banca. Sim, dá pra pensar em tópicos, né, pra facilitar a resposta. Exatamente. Uhum. Exatamente. Só mais uma dúvida, Meli. Aqui, só para finalizar, independente da área do corpo, né? Você sempre deixa aquelas margens de segurança, né? Sim, é importante, sim, na vida real, a gente até faz biópsia incisional a depender do local que acontece o tumor, mas na prova, a biópsia tem que ser sempre excisional, então nunca vai tirar um pedacinho da lesão, vai tirar a lesão inteira. E lembrar que nessa hora não é a hora de ampliar a margem, porque, por exemplo, se vai ser um CBC que cai na prova, já é para tirar com meio centímetro. O melanoma não é para tirar com margem nenhuma, são 2 milímetros realmente só para englobar a lesão, porque depende do Breslow para ampliar essa margem depois. Entendi. Então, é uma lesão que vai ser reabordada de qualquer jeito. Porque assim, às vezes eles colocam a pegadinha clássica, pelo menos que eu estava, quando eu estudava para Revalida, veio muita questão que eles abordavam, por exemplo, um melanoma na área do rosto, né? E umas dos itens falava, era tipo assim, no párpado ou na cara. Então, um dos itens era, não, tirava a lesão sem borda, porque era uma zona de cara que, tipo assim, só para proteger, para não tirar muita pele. Então, era tipo assim, uma pegadinha que eu vi e caía Eu acho muito. que mais do que melanoma era em base celular. Porque o baço tem que ser porque com tem, margem. tem que ser com margem. Isso. Eu lembro até da foto. Era um senhor de uma idade mais avançada, então. que tinha uma lesão no nariz. Essa é a diferença. É uma boa Mas boa é uma coisa para boa pontuar. comparação. Uhum. Porque o baso você sempre tem que tirar com margem, não é para tirar só a lesão ali com 2 milímetros. Teria que ser pelo menos meio centímetro. E o SEC também. Agora, quando é melanoma, lesão pigmentada, suspeita, você faz a biópsia excisional e depois com plano de reabordar. Tem que, inclusive, avisar o paciente, que não vai ser só aquela. Legal, então os alunos agora que assistiram o podcast não tem como errar uma questão agora se cair na parte de baço celular, Biópsia, espino celular, de biópsia, pegadinha que quente. o aluno de mundo revalida não pode cair, né? Então. Exatamente. Já vão revisar. É que nem leishmaniose. Escuta uma vez, já vai lá, revisa e não precisa revisar Sim. novamente. Ô, Mel, eu acho que você até abordou de maneira superficial ali os principais órgãos que eles podem acometer, né? Que além da pele, ele tem que fazer. Qual que é o principal rastreio ali? Então, quais os exames que a gente tem que fazer de rastreio quando faz o diagnóstico de melanoma? Então, quando faz o diagnóstico de melanoma, o principal é ver pelo Breslow, porque aí vai guiar o fluxograma do melanoma. Se o Breslow vier entre 0,8 centímetros e 4... Peraí, me perdi, perdão. Se o Breslow vier entre 0,8 milímetros e 4 milímetros de espessura, tem indicação de fazer linfonodo sentinela além da ampliação de margem. Então, não é mais um tumor in situ, que só amplia ali a margem e não precisa nem mais investigar, mas vai para linfonodo sentinela. E aí, coloca o radiofármaco e no centro cirúrgico, ele apita onde tem um linfonodo ali que foi marcado. E aí tem que retirar aquela cadeia linfonodal e ampliar a margem conforme a espessura do tumor. Nesses casos, a gente costuma fazer depois de segmento ultrassonografia das cadeias linfonodais, tomografia de tórax, abdômen e de crânio. Perfeito.
Perfeito, então, Mel. Não, ótimo. Acho que a gente destrinchou bem aí câncer de pele, melanoma, né? Acho que não vai ser cobrado nada mais profundo do que isso, né, Mel? Sim, e muita gente está esperando esse tema, né, para a prova prática do Revalida, para a prova discursiva e para a prova prática, mas por muitas pessoas, até na última edição agora que a gente fez do Práticos, muita gente estava apostando no melanoma que ia vir. Então, a gente já deixa esse podcast para a história aí, para quando for O necessário. pessoal poder revisar aí antes da prova Exatamente. prática, antes da prova primeira fase. E eu acho que até para a vida, né? É super Com importante. certeza. Ah, é verdade. E aí eu acho que assim, só pra finalizar aqui, vale a pena imprimir aquele bracelet que você ficou falando e deixar ele coladinho lembrar. na zona do estúdio, né? ABCDE Ficar e revisando, Breslow. É bom revisando. saber que geralmente as questões de prova de residência nesse tema são fáceis, eles só querem saber qual é o que vai definir o prognóstico. Aí colocam várias escalas e o Breslow tá em alguma das alternativas. Geralmente a resposta é essa. Boa, Ótimo. legal. Perfeito. Show de bola, Mel. Então vamos continuar aqui na área de dermatologia. A Pia já até pincelou aí, mas acho que um tópico muito importante que o pessoal sempre tem muita dúvida é a hanseníase. E como é uma doença que sempre tem atualização, está sempre em voga e sempre em evidência. Sim. Eu acho que valeria a pena a gente dar uma pincelada aí para os nossos alunos também. Mel, o que você pode falar um pouquinho aí sobre hanseníase e atualizações? De maneira breve, né? Breve. Bom, hanseníase é um tema que sempre pode cair, é sempre quente para as provas de residência e provas do Revalida. A gente sempre tem que lembrar que são lesões cutâneas que podem ser de vários aspectos clínicos. A gente falou na aula, lesões hipocrômicas, lesões avermelhadas, lesões que têm bordas mais evidentes ou não. E lesões que têm alteração da sensibilidade, principalmente. Sempre fala isso no enunciado da questão. Que além do aparecimento da lesão, a pessoa machucou o lugar ou teve algum calor local, uma queimadura e não sentiu. Esse é o alerta principal para pensar em hanseníase. Outra coisa que na hora do diagnóstico é lembrar de fazer o teste de sensibilidade. Não é necessário biópsia. Palpação dos nervos, né? De nervos, sim. A espessura do nervo geralmente está um pouquinho aumentada. De atualizações dos últimos anos, o tratamento ficou unificado para as multibacilares e paucibacilares. É bom lembrar também sobre a classificação operacional, a classificação de Madrid. E aí, o tratamento continua as 3 drogas para os 2 tipos de hanseníase. Então, continua rifampicina, dapsona e clofazimina. O que mudou é que, a depender se é paucibacilar, são 6 doses, entre 6 e 9 meses, e se é multibacilar, são 12 doses, entre 12 e 18 meses, podem ser feitas. Sempre tem a dose supervisionada mensal e as doses diárias de clofazimina e dapsona, que a pessoa toma sozinha em casa. Exatamente. Então, continuam havendo doses diárias, né? Sim. Que é a dúvida de muita gente aí. Que às vezes gera um pouquinho de estudando. confusão também, né? Exatamente. E teve não atualização, mas teve um teste rápido aí para hanseníase, não teve? Em 2021, 2022, foi aquele burburinho que seriam feitos testes rápidos nas unidades básicas de saúde, que seria mais para detectar se a pessoa já tem um anticorpo contra a hanseníase, que seria mais importante para multibacilar, porque muitas pessoas são portadoras, mas é uma doença com baixa patogenicidade, então vão passando por aí e não sabem que tem, né? E aí seria a novidade desse ano. Legal. Então, 2 coisas que vocês têm que ficar um pouco mais atentos, né? Para quem vai prestar a prova do Revalida, já passou bastante tempo da atualização, daquelas mudanças, mas ele sempre dá um alerta aí. Sim, porque a gente achou que ia cair nesse ano, né? E A gente continua achando. Então, eu acho que eles deram essa pausinha, falou do Plext, é bom lembrar das outras coisas, às vezes pensar em esporotricose, já caiu leishmaniose, mas a hanseníase tá aí, vai cair a qualquer momento. E você gosta muito da hanseníase, né? Lembro que na intro da sua aula, você sempre falava que era um tema que você gostava, né? Porque foi meu primeiro tema de dermato no mundo Revalida, né? Então eu estava mais animada, assim, pra aula. Que legal, que Mas bom. hanseníase é legal, a gente tem um ambulatório só disso, então eu gosto. E no Brasil é muito comum Muito ainda, prevalente. né? É, muito prevalente, Então, a gente sim. sabe que a prova do Revalida tem muita relação com o Ministério da Saúde, então é sempre bom Com certeza. a gente revisar esses temas, né? Principalmente melanoma, todos os meses aí coloridos que a gente tem de conscientização cai é demais. importante. Hanseníase cai demais em prova de revalida, prova de residência. Sempre. Na minha prova prática do HC foi hanseníase. Fazer os Sessão de testes? preventivas, tinha que fazer os testes, tinha que fazer o diagnóstico, caiu hanseníase. Então tem que ficar atento aí. Acho Gabaritou. que eu gabaritei mais ou menos.
Não tinha mel na época ali Aí ainda. ficava difícil. Aí. Mas ainda deu pra desenrolar. Que bom, que bom. Mas tem que ficar atento, porque eu acho que é um tema importante. Eu Sim. acho que a Mel pincelou bem. E eu acho que, normalmente, eles vão focar aí nessa atualização. Provavelmente, eles Sim. gostam muito de pegar, ver se o cara tá atualizado ou não. Sempre focam em a pessoa lembrar de hanseníase e saber fazer o diagnóstico e perguntam sempre do tratamento. Ainda mais com agora que mudou e tá mais fácil, né, pra pessoa Exatamente. decorar. É. Com certeza vai ter uma perguntinha do tratamento. Uma coisa interessante que o Fabinho, né, nosso professor de preventiva, fala, ele sempre fala que normalmente as atualizações vêm para facilitar. Ou para facilitar a vida do médico, ou para facilitar a vida do ministério. Então, assim, ou é para facilitar as drogas que vão usar, ou vai ser menos droga, ou vai ser menos tempo, que é sempre pensando em política pública, né? Ali é para facilitar. E os alunos acham que essas atualizações vêm para atrapalhar, né? Mas na verdade não, sua vida vai ficar mais fácil. Sim, É que, na essa verdade, facilitou. Na verdade, quem tá estudando, aí você já tá estudando de alguma fica com forma, medo, né? e aí aparece uma atualização. Você fala, nossa, agora, tipo Fica assim, com você tem medo. que mudar tudo. Mas assim, é o que o Fábio falou, né? Inclusive, que ele falou, fez um podcast de raiva. De raiva. Quem não assistiu, então volta lá, procura depois desse vídeo daqui do podcast. São temas que não podem deixar de ser vistos antes da prova. Então, Bota lá. hanseníase, raiva, Procura. sífilis gestacional. Uhum. Já caiu agora sífilis também na prova prática, né? Normal, num paciente que foi lá, não era gestante. São temas muito prevalentes no Brasil que não tem como. Tuberculose, vira e mexe, cai nas provas Sim. também. Então, Na nossa prova caiu sífilis, não sei se você lembra. Era pra falar pra um agente de saúde. também, Explicar verdade. sobre a sífilis Verdade, e tal. exatamente. Sempre cai. Uhum. Legal. A gente Não, tá... bom demais, Mel. Bacana. Mel, acho que a gente já abordou ali os dois principais tópicos que a gente queria falar, então, para o Revalidando ali, principalmente ênfase ali em dezembro laranja, né, no câncer de pele, principalmente em melanoma, eu diria, para a prova. Também hanseníase ali, que é um tópico que muita gente estava pedindo um episódio de podcast, mas a gente estava esperando a Melissa voltar, porque ela estava fazendo fellow observership fora, então, aguardando aí vir mais fresco do que nunca. E aí a gente veio para fazer com essa hanseníase. E eu acho que a gente podia dar uma pincelada aí, Mel. Você que passou por várias provas, né? Uhum. Passou por várias rotinas aí, tanto para passar uma residência, uma faculdade federal, depois uma residência estadual, e aí também está se preparando aí para uma prova de título. Conta um pouquinho aí da sua rotina de estudo, dá uma pincelada aí breve aí, o que você daria de dica ali para o Revalidando? Que, por exemplo, assim, agora a gente está numa fase crucial, que muitos estão se preparando para a primeira fase, mas eles não sabem quando que vai ser a data. Então, às vezes, oscila, né? Então, a intensidade de estudo, a motivação. O que você poderia dar de dica aí? Você que já fez várias maratonas de estudo aí para eles. Pois é, tô principalmente agora precisando reciclar as minhas próprias dicas pro título. Mas Fortalecer, né? a gente tava falando antes de começar o podcast sobre isso, que no ano que eu passei foi um ano que eu foquei em outras coisas além da prova de residência, sabe? Eu estudei 2 anos para a prova de residência, 2 anos e meio, porque eu me formei no meio do ano. E no primeiro ano, eu só estudava, fazia as coisas do cursinho, questões. E no segundo ano, eu aprimorei nas coisas que eu tinha errado. Começando, fazendo provas na íntegra. Muitas questões, já desde o começo do ano, desde o começo da época que eu estava estudando. E eu fiz outras coisas, como terapia, fui na nutricionista, fazia atividade física regularmente. Então, foi um ano diferente, que eu acabei aproveitando melhor em outras áreas da minha vida e estudando melhor. Claro. Porque eu vi as minhas deficiências do ano que eu quase entrei e fiquei ali por um. E a gente tem muito desses Nossa, casos foi muito aqui. triste. Tem gente que fica por 0,0. A gente já Nossa, teve é mensagens tipo de 0,002. E a Melissa é um ótimo exemplo, porque ela também já assistiu vários vídeos do pessoal ali na época dos recursos, Sim, os vídeos deles fiz tentando, bastante. atuando. Então você sabe o estresse que envolve. É Além de ter horrível. vivido, você já viu alunos Sim. também passando por isso. E é pior a pessoa que passa, não passa por muito pouco do que aquela que já sabia que não estava preparada, né? Sim. Porque aquela que não passa por muito pouco, ela se esforçou muito pra chegar ali. Então parece que é um balde de água fria, assim, é muito, muito decepcionante. Sim. E você depois dá a volta por cima. É, E aquela questão de você mudar o pensamento, Sim, tirar tem que- forças. trocar a chavinha do mindset, Exatamente. porque senão não dá certo. Eu Qual acho que foi a dica? Dá uma dica aí pra quem tá de ouro, nesse momento assim, aí. Você diz. Tem Que que, que mudar você o jeito fez? de estudar. O que você fez, tipo assim, que falou assim, não deu certo e agora não adianta chorar mais. Agora é ir com tudo. Olha, na verdade, eu virei a chave por completo. Eu troquei tudo na época. Eu troquei meu ambiente de estudo. E o principal que eu fiz, eu acho, foram as questões.
eu tipo, estudei mais focada, assim, menos aulas complexas e mais questões e aulas focadas nas minhas deficiências. Eu acho que se você tá meio atrasado, como eu estou agora pro título, foca em questões, que é o que eu vou fazer também, e nas provas na íntegra, porque vale a pena. Você, fazendo a prova que já foi feita um dia, você consegue observar qual é a tua dificuldade ali e em que tipo de questão você está errando mais. Então, pessoas que têm dificuldade em cirurgia, essa é a hora de fazer muitas questões de cirurgia e ver ali o que que cai e o que que eu nunca sei responder. E aí sim, aprofunda mais nisso, assiste aulas e etc. Legal. Justamente Melissa aí entrou um tema legal. Fazer spoiler aí então do nosso banco de questão com inteligência artificial, que te mostra onde você erra, o que você está errando mais e te puxa. Se você está errando um tema muitas vezes, e que cai muito prevalente no Revalida, ele começa a te jogar mais questões desse tema até você começar a acertar, né? Exatamente. Parece que inclusive a gente já tinha combinado com a Melissa falar disso. É porque é a Mas realidade. Não é faz que toda a gente diferença. combinou. Uhum. Mas é importante, né? Questões é a parte mais importante, né? E Nossa. mais ainda se um banco de questão com questões comentadas. E eu acho que para contextualizar uma coisa que a Mel falou, uma coisa que é importante todo mundo entender é que, assim, quando você tem uma prova, às vezes a pessoa quer estudar tudo e quer aprender os mínimos detalhes, né? E aí, às vezes, perde tempo, entendeu? Então, acho que o importante é você saber o objetivo que você quer. Então, por exemplo, assim, o revalidando, quer passar no revalida. Então, você tem que entender a prova do revalida. Então, a Mel falou muito bem, tem que fazer as questões do revalida e entender como é que é cobrado. Depois, estudar os tópicos, assim, eu gosto de estudar tudo, mas assim, focado para a prova. Então, algo que a gente sempre fortalece, que são nossas aulas mais objetivas, nada de ficar perdendo tempo que não cai. E também, algo que a Pia sempre fala muito é algo que você falou, que é focar nas suas principais deficiências. Então, com assim, você certeza. fortalecer, que tem tempo ainda, né? Então, assim, a gente estima aí que deve ter pelo menos uns 3 meses. Então, dá tempo tranquilo de você fortalecer as suas fraquezas, revisar as provas antigas e estudar ali todo o conteúdo do que a gente tem aplicado, né? Eu acho que um erro muito frequente do aluno é que ele estuda o que ele gosta. E o que ele gosta, ele já é bom, ele já acerta aquele tipo de questão. Então, o foco é descobrir justamente o que você não gosta e o que você não sabe, que você realmente tem deficiência. Porque é o que vai fazer diferença depois para aprovação. Exatamente. Legal. É isso mesmo. Eu acho umas dicas importantíssimas que a Melissa acabou de deixar aqui, tanto para a prova do Revalida, a prova de residência e até para a vida, né? Com certeza. Não, perfeito, gente. Considerações finais, Pia, Juan, alguma coisa? Eu acho que é isso, né? A gente trouxe realmente um recopilado aí de informações muito importantes, né? Para o pessoal que vai prestar a prova, provavelmente ali em março. Então, temas quentíssimos. Muita gente deixa de estudar melanoma por achar que é um tema muito denso, mas é o que a gente viu com a Melissa. Você precisa saber aqueles Não pontos-chave precisa ser um do especialista. tema. né? Você precisa Não. saber Seu- absolutamente tudo. É o que a Melissa falou. O que vai cair é basicamente sempre o mesmo. Hanseníase é um tema que todo mundo tem que dominar, tanto para a prova discursiva quanto para a prova prática. E como alcançar o sucesso, né? Hoje a Melissa aí já está saindo já da residência de dermatologia. Eu sei que muitos sabem que é uma das residências mais ali concorridas do país. Então, eu tenho certeza que o recado que ela daria hoje para a Melissa lá atrás é exatamente esse. É não desistir, continuar, persevere, mude a chave, tente de outras formas que com certeza vai dar certo. É isso mesmo. Né, considerações finais, eu acho que assim, a gente bem com um papo, como o Vini fala, né, descontraído, e a gente assim, só discutindo aqui entre a gente, abordou temas importantes que pode cair na prova do Revalida, vai te ajudar muito para a vida, e os conselhos da Melissa que te deu aqui para você começar a estudar de um jeito diferente. Eu acho que foi bastante descontraído e completaço aqui esse podcast. Bacana. Mel, eu sempre gosto de finalizar com uma mensagem final do nosso convidado. Então, acho que seria legal você passar uma última mensagem aí que você gostaria de passar ou para os seus alunos aí do Revalida, ou que você gostaria de ter escutado durante sua preparação. Sei que a Pia deu aí uma breve aí, mas eu acho que seria legal você mandar aí algo que você gostaria de ter escutado durante sua preparação ou algo que você daria de dica aí para eles durante sua preparação. É até meio clichê, mas é o que eu ouvi e repasso sempre para quem tá na luta.
que só não passa quem desiste. Ainda mais a prova do Revalida é você contra você mesmo, né? Não tá concorrendo com vagas. Então, vale a pena perseverar, não desistir dos sonhos, continue estudando. Se não deu certo uma vez, muda um pouco a rota, reajusta ali as arestas e siga em frente porque vai dar certo. Tem que confiar. Se você não confiar em você mesmo, você já começou perdendo, né? Então, você tem que acreditar no teu sonho e nos teus objetivos e em toda a tua história que te trouxe até aqui. Acho que perseverança é a palavra-chave. Não, excelente. Meu, eu acho que é a chave do sucesso da vida, na verdade, né? Eu acho que a gente vem de uma geração aí que às vezes quer fugir um pouco da luta, quer facilitar, quer ficar tranquilo, mas não, a vida é luta, a vida é perseverar e com certeza aí eles vão conseguir o sucesso. Com certeza. Mel, assim, muitíssimo obrigado aí pela sua presença. Realmente a gente estava esperando de maneira ansiosa a sua chegada no Brasil de volta aí, para a gente poder gravar esse podcast aqui, falar um pouquinho sobre esses temas importantes e também falar um pouquinho sobre sua trajetória. O que eu posso te desejar é um excelente sucesso aí. De novo, muito obrigado por tudo que você tem feito por nós aí, que pode ter certeza que a gente vai estar sempre juntos aí nessa caminhada, viu? Obrigada, agradeço. Muito sucesso. Bom, pessoal, então nunca se esqueçam, você pode revalidar.